Bom, nós já vimos que o relativismo cultural é fundamental e necessário para a nossa convivência. É só a partir dele que a gente vai conseguir entender a lógica de pensamento dos outros e não apenas aceitar, mas conviver plenamente com a diversidade. No entanto, como é que ficam aqueles pensamentos, aquelas ideologias, aquelas atitudes, aquelas doutrinas que são excludentes? Aqueles pensamentos em que você já viu na aplicabilidade da história basicamente verdadeiras tragédias. A gente deve e a gente pode relativizar isso daí? É aceitável? Como é que fica a intolerância? Nós devemos tolerar os intolerantes? Olá pessoas, eu sou Bruno Cicalize, esse aqui é o Sociologia no Tucupi. Se é a sua primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Se não é a sua primeira vez, bom, você deve lembrar que no nosso último encontro a gente falou um pouquinho sobre relativismo cultural, né? Um conceito importantíssimo da antropologia cultural, necessário, né? Uma das grandes contribuições da antropologia cultural para a gente conviver com a diversidade, para a gente tentar entender o outro e se maravilhar, sair da nossa zona de conforto, se for o caso. Para aqueles que perderam a aula sobre relativismo cultural, vai aparecer o card aqui em cima, vai lá, acessa, vale a pena, até porque a gente também faz uma pequena recordação ali sobre o conceito de cultura, que é o principal conceito que a gente vai ter que trabalhar, e também, claro, o conceito de etnocentrismo, até porque, lembrando, o conceito de relativismo cultural, ele surge para bater de frente com o conceito de etnocentrismo. E aí no final do vídeo eu fiz uma pequena pergunta que a gente vai tratar dela agora um pouquinho, vai tentar, que seria justamente sobre a nossa capacidade de relativização, ou seja, é importante o relativismo cultural, fundamental, como a gente já viu. No entanto, inevitavelmente a gente vai bater com algumas ideias, algumas doutrinas, algumas atitudes que já são inclusive evidenciadas na história, e que essas atitudes, essas doutrinas, né, essas ações, essas ideologias são basicamente excludentes, são situações que nós já passamos, já convivemos, já sabemos o que vai acontecer em situações, por exemplo, de escravidão, em exclusão ou extermínio de determinados grupos sociais, como a própria situação do nazismo em si, o próprio fascismo que nós já vivemos, já aprendemos, já sabemos o que é. Ou seja, essas doutrinas, essas ideologias, essas formas de pensamento que são extremas e que necessariamente não agrupam ou não permitem a convivência com outras pessoas. E nesse caso, como é que fica? A gente deve ou não relativizar? A gente pode tentar entender o lado do outro, já que essa é a proposta do relativismo. Como é que ficam essas doutrinas intolerantes? Inclusive vem à tona uma preocupação que foi também do filósofo austríaco Karl Popper, quando ele falou sobre a tolerância do intolerante. Nós devemos tolerar o intolerante? Diria Karl Popper que, bom, a gente teria um limite, né? É importante sim que você tenha um espaço de divergência, a gente até pode tentar entender, mas a gente pode também tomar as rédeas da sociedade para não aceitar a intolerância. Até porque se você tem uma tolerância ilimitada, ou seja, se ela é uma tolerância ilimitada, significa dizer que você vai tolerar todo e qualquer tipo de intolerante. Se você tolera todo e qualquer tipo de intolerante, significa dizer que você pode perder as rédeas da tolerância e acabar basicamente com ela. Pera aí, Bruno, deu uma travada. Vamos lá. Se você relativiza tudo, ou seja, eu vou tentar entender todas as doutrinas e aceitar que elas convivam, inevitavelmente haverão doutrinas em que não vão aceitar essa forma de pensamento. E se essas doutrinas ganham espaço político, econômico em si, elas podem ganhar uma projeção de poder que vai ferir o princípio que permite com que elas existam. Ou seja, vai ferir o princípio da tolerância. Mas Bruno, não é contraditório? Sim, não é à toa que o Karl Popper chamou isso de paradoxo da tolerância. Por mais paradoxo que seja
você não deve tolerar o intolerante, ou pelo menos você deve estabelecer determinados limites para combater, claro, com argumentos racionais, mas você não pode permitir com que doutrinas intolerantes tomem as rédeas da sociedade, senão a tolerância vai acabar. Por isso um paradoxo. Então, o relativismo ele cabe exatamente sobre essa circunstância, ou seja, é importante você relativizar, é necessário, é fundamental. Bruno, a gente pode relativizar tudo? Olha, se a gente pensar sobre a perspectiva do ser humano, você até pode relativizar tudo. A questão aqui é uma pergunta ética, é se nós devemos relativizar tudo. E aí a gente cai justamente no paradoxo, certo? Ou seja, eu até posso relativizar tudo, a questão é que eu não devo, porque inevitavelmente eu vou passar por pensamentos, eu vou passar por doutrinas, eu vou passar por atitudes que inclusive a história já mostrou pra gente no que pode dar. Então eu até posso tentar entender justamente para argumentar, mas eu não posso admitir exatamente a existência dessas doutrinas, desses pensamentos, justamente porque eles já tiveram espaço, justamente porque eles já tiveram presentes e eles já fizeram o que fizeram. Deixaram determinadas heranças que inclusive até hoje nós tentamos combater e que são heranças absolutamente desastrosas. Então, por mais absurdo que seja, você deve sim tentar entender a perspectiva daquilo que é eticamente aceitável. Mas Bruno, quem é que vai decidir qual o limite, até onde a gente vai? Bom, isso daí no caso já é uma decisão nossa, que está relacionado a um debate público, que está relacionado sim a gente trocar ideia, a gente tentar entender história nesse sentido, a gente entender o que é minimamente aceitável e razoável por todas as experiências que nós já passamos. Ou seja, pessoas, por mais absurdo que pareça, a gente não deve tolerar tudo, porque se a gente tolerar tudo, a gente corre o risco de perder a tolerância, ou seja, é importante a gente relativizar. A gente até pode relativizar tudo, mas a gente não deve, porque se a gente relativizar tudo, a gente vai deixar espaço, a gente vai deixar abertura para verdadeiras atrocidades que nós já passamos e que não existem mais espaço para elas. Beleza, pessoas? É isso. Curte, compartilha, comenta. Se é a sua primeira vez no canal, te inscreve, ajuda a gente muito em relação a isso. Além das outras redes sociais que a gente também trata dos assuntos, também troca informação, claro, né, referente àquilo que a gente pode estar se utilizando das ferramentas. Então, é só procurar a gente, Sociologia no Tucupi. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.